Olá, welcome to Kalitika. I'm Choma Karian. E eu hoje comi, entende Adama Jallo. Adama Jallo é um profissional guinense que não faz uma carreira muito, muito notável, não faz uma carreira bonita. Onde que eu chamo para no papel um bocadinho, para contar ali quem, mas não está fazendo sempre, para contar esse percurso profissional, esse caminhar de vida, que vitórias pequeninos que consegui juntar no caminho, sem deixar que derrotas, que pontapés que dado, que sapateadas, qualquer cai nela, qualquer lanta, vida de mamé, vida de um profissional que junta tudo não cão. E eu nem no jumbai, Adam na fascina se mais desse capacidade profissional, uma capacidade de minhar líder com mamé ao mesmo tempo. Perante o Adam para não jumbai um bocadinho. Alô, sim, boa noite. Boa noite, Adam, Karim. como está? Está muito bem. Obrigada, Yeah. Karim. Obrigada pela introdução. Na agradecer chupa o tempo, receber com uma disponibilidade e coisa muito complicado, né, na profissão de correria de todo dia, para que ela não agradeceu. E me se pôr vai diretamente no assunto também, me se pôr contando para guindas que aconteceu que nunca ouvi falar de bom, ou guindas que ouvi falar de bom, mas é que tem noção nem tudo a boiquim, me pôr contando de onde eu saí até a posição que está nela hoje. Quem que é, Adama? Muito bem, Karim, muito boa noite. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite e honra estar ali no programa, principalmente com o objetivo que tem, né? Antes de mais, parabéns também para a boa iniciativa, a iniciativa que tem como objetivo e leva profissionais no Guiné e também para, de certa forma, não pode ser um tipo de inspiração para aqueles que estão atrás ou que está na diáspora ainda, então muitos parabéns para a iniciativa, é uma alegria imensa para estar ali em Sevilha com muitas oportunidades de dar algumas entrevistas ou fazer algumas apresentações, mas esse tem um sabor diferente para ir de no Guiné para no Guiné. Então, parabéns por isso, estou muito feliz de estar ali. E obrigada pelo convite e consideração. É trabalho que não faço e de se parabenizar e de se enaltecer, porque isso implica unidade, não é? Unidade entre nós profissionais, a gente tem estado a assistir, manga de entrevistas que eu tenho feito, captura que eu tenho feito de vários profissionais de Guiné-Bissau, parabéns por isso. Então é uma alegria para estar ali, de certa forma também para contribuir. Então, falando na Adama, quem que é Adama, né? É pergunta que quando alguém fascina, é sempre difícil de responder, né? Que vale milhões, mas falando de Adama, falando de um cidadão guinense de Guiné-Bissau, nascido no bairro de Luanda, aliás, no bairro de Pilum, depois que não muda para Luanda, não é? A minha etnia de Fula, é papel Fula, minha mamãe e Balanta Mandinga, tá bem? Então, Adama Jallo mantenha de Fula. Cidadã que sai de Guiné-Bissau com 11 anos de idade, onde imigra para Portugal. Enquanto vivi na Guiné, fazia a primeira classe, né, na minha primária na Teresa Badinka, não é, na Cata de Esquecer, teve uma infância muito feliz. A minha terceira filha de 5 filhos de Nhamame, não é? E a mim foi dado a primeira oportunidade também de ir para a Europa. Carimbo cívico, como na realidade, ir para a Europa significa melhores condições, melhores oportunidades, então sei sempre que peso na Guiné-Bissau de que como senhor Mons Baiba primeiro era fazer mais ou melhor do que a mim, então tinha que ser um exemplo. Sempre me posicionar assim, enquanto na Lisboa, na Portugal, onde vive, tinha tios, irmão mais grande tinha papé, que foram excelentes, que em educação foi sempre em primeiro lugar,
porque saí de uma família de uma mulher guerreira, né? Minha mamãe era contabilista, que trabalhava numa empresa Estrela do Mar, minha papai também chefe de família, que trabalhava na base aérea, então sempre teve aqui referência de trabalho, de buscar para a vida, e foi assim que com 11 anos saí de minha mamãe e minha papai, que tinha irmãos, vai para Lisboa. Na Lisboa teve um vida tranquilo, né? Tinha primos, tinha tios, onde fazia estuda gestão e administração pública, com especialização na gestão de recursos humanos na Universidade Técnica de Lisboa, ISCSP. Antes daquilo, e teve vários, teve um primeiro desafio na minha vida, foi quando mais precisa, não é, de minha mãe e minha papai. Entretanto, minha irmã mais velha vim para Lisboa, não passa a viver junto. Naquela altura, a mim estava quase para entrar para a faculdade, né, com 17 anos, e foi naquela altura que minha papai fica com menos condições. Minha mãe saiu de trabalho, entretanto houve guerra também na Guiné, não perdi muita coisa. A partir daí, não fica para não conta. A minha irmã, a minha tem 19, minha irmã tem cerca de 24, por aí. Ela estava na Universidade Nova de Lisboa e na Faciba Direito. Ok? Então naquela altura não fica assim chão, a mim nunca sabia fazer nada, senão estudar. Então o único dom que me tinha que me foi descobrindo aos poucos, e era quem gostava de comunicação, era muito curiosa, punta batiu. Então primeiro trabalho que me teve que vai trabalhar, estudar ao mesmo tempo, porque possibilidade de para estudar, que ela estava fora de questão, ao mesmo tempo não fica sem recursos financeiros para continuar na educação, então vai trabalhar na PT Comunicações, não é? Eu já tenho 19 anos, PT Comunicações, e um call center na Portugal, onde que consegui fazer part-time e ao mesmo tempo também vai estudar. A mim mora na Barreiro, no outro lado do Rio, aqui que eu conheci Portugal, então também vai de barco para a faculdade, para amanhã cedo, 6 horas de madrugada, então trabalho 8 horas, depois vai trabalho, então chegava a casa, volta de 9 e tal. Entretanto, depois de um ano naquela trajetória, não decidi ir para Lisboa, onde é que não mora num quarto pequenino, a minha irmã, um quarto muito pequenino, para não conseguir sobreviver. Ele vai para um hotel, vai trabalhar num hotel para continuar a pagar a faculdade, a mim continua na PT, na ajuda, durante 4 anos, e foi anos mais difíceis, mas ao mesmo tempo que me valoriza, porque me valoriza, me sacrifica muito cedo. Então tem sido que manca tem a chance de visão, se que manca tem chance de falhar, porque a me dado que oportunidade. Depois não fica para não conta, não se tão que manca tem a oportunidade em chumba, porque se em chumba quer dizer que mais anos que não trabalha para poder bem pagar a faculdade. Então foi assim, ano todo 22 anos não consegui fazer a minha faculdade, acaba com tudo dificuldade, mas não consegui, sempre ter características de perseverança, para além de resiliência, né, que cai bolanta, mas a perseverança que ela busca mais solução, bolanta mais forte ainda. Então, de certa forma, aquilo foi sempre algo que caracteriza, nunca se viu para o contexto, para ver sempre me põe na minha cabeça de onde que sai, né? Que eu podia determinar para onde que não vai, apesar de não ser papel de um país pequenino, com muitas dificuldades econômicas, mas não se viu como cada um de nós tem essas capacidades, então foi assim que me posiciona o tempo todo. Acabei a faculdade, consegui bem, depois na 2007, né, depois que saí de Bissau, bem na 2007, vai fazer uma pesquisa sobre a minha tese, que foi sobre os hospitais de Guiné-Bissau. Que tese dá direito a uma pós-graduação, tive nota muito alta, eu ofereci uma pós-graduação na faculdade, então faço uma pós-graduação, e era para ser do mestrado, faço pós-graduação depois na estudos africanos, porque sempre me fala, na riba da África, de certa forma, vai contribuir, né? Então, isto se vive muito mais. Depois, a dada altura, que 23 anos, que até se viu muito bem que é como isto faz, não é verdade? Nunca tinha então muita fonte de informação para continuar aqui a dissertação sobre
hospitais, funcionamento na Guiné-Bissau. Acaba para deixar, faz só pós-graduação, termina com nota de 15. Já acaba a faculdade. A mim tinha sentido de luta, sempre à procura de oportunidades, mas antes de que a oportunidade sempre está pronta, está ficando a preparar a minha cabeça para tal. Então fazer conexões, sempre desde o início, era sempre que alguém que não está na procura de adicionar valor, fazia parte da Associação de Estudantes Guineenses na Lisboa, naquela altura, e era o sociólogo Miguel de Barros, que fazia parte, a deputada Joacine Catar Moreira, o médico atualmente, que é o Dino, mas... naquela altura a mim nunca estava na faculdade ainda, minha irmã que estava, mas sempre teve espírito de ir atrás, de tentar contribuir e sempre integrar como um jovem que estava lá com algumas ideias também para contribuir. Na minha faculdade faço parte do Núcleo de Estudantes Africanos, ajuda a integrar índice que vem da África, nota tenta empoderar a cultura africana também na faculdade, pronto, aí foi. Consegui fazer com sucesso, que tudo é dificuldade que falam mais com sucesso, e depois eu tinha acabado a faculdade com 22 anos, comecei a procurar trabalho, recebi para enquadrar africano, naquela altura na Portugal e que é fácil, mas a mim também busca a oportunidade, estou com hoje, consegui trabalhar logo com 22 anos numa empresa de consultoria em telecomunicações, que foi meu primeiro emprego, minha segunda, né? Porque não teve vários trabalhos como assistente de call center, fazia estudos de mercado, porta a porta, na rua, um monte de coisas enquanto estava na faculdade. Entretanto, com 22 anos não consegui trabalho, que permitiu sentar num escritório pela primeira vez na Portugal, na recebi cerca de 900 e tal euros, por causa de um programa de IFP que está ajudava empresas para contratar jovens, não é? E foi muito bom, aprendi que dos sócios, então chamei eles Ruiz, né, que dão aqui oportunidade na altura. Depois daquilo, na minha alguém que está questiona sempre minha cabeça, tio, me fala, olha, eu tenho 24 anos, depois de 2 anos já trabalhei aqui em empresa, me fala, eu tenho 24 anos, me acha ainda não pude fazer muito mais. Minha marido, que era minha namorada na altura, causa minha marido, que me conheceu desde os 19, ele decidiu vai para e fazer economia e disse vai para Angola. Me falaram, bom, marido, a bona vai para Angola, a não do sul de angolano, bata vai adiante, a mina vai Londres, já vai fazer língua. Hoje eu me falei, papéis como a mista imigra para Londres e foi assim, de decisão um pouco aceita, porque para todos os efeitos a mim estava bem. Eu trabalhava na área, estava bem, recebi jovem, e acho que Londres já vai começar de zero, língua nova e tudo mais, mas acho que não tem que desafiar sempre na cabeça, porque como fazia uma análise na altura, eu cresci muito mais na empresa, acho que não pude fazer muito mais. Tendo mais línguas, eventualmente não tendo mais oportunidades. Bom, a mim alguém assim que ri sua cabeça de certa forma, hora que alguém não olha tudo mal, a mim olha tudo bom, se bem que eu estava a ter cabeça às vezes, né? Decidi vai para Londres, migra para Londres, onde é que está neste momento. Na 2011, me despedi de empresa, assim, muito incerta, nunca sei o que não aconteceu. Vim para Londres. Londres foi muito desafiante no início, porque nunca tinha a língua inicialmente, vai viver com minha irmã, um curso de zero. Primeira coisa que me faz carinho, vai inscrever na uma loja de caridade. Tem tio que conceito ali na Londres, né? Charity Shop, primeiro na British Heart Foundation, onde é que me fazia um voluntariado durante algum tempo. Depois tinha uma loja colado lá que era shelter e era muito mais organizado, falando ali na massa dinâmico ali. Munda, pronto, depois de 2 meses, 3 meses, foi promovido logo para assistente de fim de semana, depois assistente de manager, depois manager de loja em menos de 6 meses. Para ver como a coisa se passa. Mas antes disso tudo,
trabalha como carer, ou seja, que apoia, não é? Velhos, gente com alguma dificuldade em termos de saúde, jovens também, que trabalham, tem da barricaça em casa, né? Imagina alguém que estava no escritório, sentado, tudo tranquilo, aparentemente tudo bem, não recebe esse salário, entretanto muda para, primeiro, voluntariado, né, para poder aprender língua, depois um trabalho com idosos, de porta em porta, né, a dar suporte. Depois, sempre com mente de que como me vai para Angola, bem ali que Londres só com o objetivo de ver como é que não podia chegar a Angola ao mesmo tempo, né, porque leva que minha marido está. Entretanto, passa 1 ano e tal, consegui trabalhar aqui loja de caridade, onde aprendi imenso, nunca está arrependi até a hoje de sair do escritório para trabalhar na loja de second hand, né, segunda mão. Mas aprendi trabalhei com todo tipo de público, não é? E foi dado oportunidade, e cada vez mais, eu tinha pensando naquilo, eu falo bem, sei, a mim, nunca tinha qualquer tipo de bagagem, mas foi dada a oportunidade a mim, manager da loja. Então, tudo que não pensa, não mente, não trabalha para aquilo, de certa forma é possível, né? Albert Einstein falando como imagination is everything, imaginação é tudo. Por isso, para quem que não bem ouvindo no futuro, para que não esse deixa que me diz ali, para que não deixa de imaginar, para que não deixa de sonhar, ao mesmo tempo não arregaça a manga para poder baitar de nosso sonho, né? Então assim foi, continuo a trazer minha sonho. Dia minha amiga, porque a mim tem conhecido estilo, está conecta com guintes com muita facilidade, que ela tinha dom, que a ouça não sabe como é dom, a ouça está usar para meu favor, para favor de guintes, não sabe que valor de que dom em termos emocionais, em termos financeiros, na Kwanza, na Cefa, na Euro, na Libra, na que for, né? Gasta tudo guinte. Entretanto, se uma canna falamos, estava a trabalhar aqui na loja, tudo tranquilo, mas sempre em busca de mais, sempre acha que se até ignorar em sexto sentido, né? Depois não sei tanto que faro de Bissau, como falou aqui, como se a mim que bem primeiro, porque de certa forma tem que ser uma referência. Então nunca cá deixa para pouco contentar, embora sempre não tá prática gratidão. Minha amiga falando como um fórum de recrutamento não tem para Angola, na Elefanten Castle, a mim morava na Clapton, naquela altura. Ok? Adama sempre pronta, né, para agir, vai para aqui fórum, chega lá, e era profissionais angolanos, que na diáspora que na recrutava, um dos requisitos, primeira coisa que a senhora responsável falando como e fórum e era para angolanos na diáspora. Então, que angolano, pronto, que requisito para ir sair, um dia seguinte na lanta para vai, amical com sintam, falam, bom, amical angolano, amigo guinense, que o nacionário português, mas binha de lunho, ali também cana sai, né? Então, ouvi toda a explanação, enfim. Eu tinha acabado de falar, é jovem, está a mim, nem empresa que não tem imagina na minha cabeça na trabalhar. Sinta ela até fim, hoje a senhora acaba, bem, falar, olha, meu nome é Adama Diallo, esse é currículo, esse é certificados que tem, né? Vim de Portugal há pouco tempo, cerca de 6 meses, mas o objetivo é para ir para Angola, e falam, olha, infelizmente esse é só para angolanos, uma coisa, não sei o quê. Entretanto, e falam, epa, mas gostei de boa abordagem, boa approach, e fica aqui no currículo. Eu saí de lá triste, Karim, fala, poxa, como é que a oportunidade não passa, assim, senhora fica aqui no currículo por empatia, né, nada que não acontece, bem, volta à minha vida normal, na loja de caridade, continuei a trabalho, de segunda-feira para amanhã, recebi uma mensagem, uma chamada, senhora liga e falam com uma, e punha currículo na base de dados, tudo bem, falou, olha, pronto, e na cedo, e não vai ser só cordialidade, né? Fica triste, porque não acha bem uma coisa muito grande, então a minha cabeça não fazia. Continuar a minha vida normal, depois de 6 meses, eu volto a ligar, eu falam com alguém na SAI, ali na Londres,
eu não preciso de alguém, eu olho como a mim pode ser do que alguém. Bem, fica tão contente naquele dia, porque era uma empresa multinacional, não é? Que tinha uma reputação imensa, que trabalha para tudo, empresas da Angola, oil and gas, banca, telecomunicações, tudo o que pude pensar. O Chambaila, para me fazer entrevista com a senhora, e correu muito bem, falam como ele ligam, por causa da minha atitude que teve, para ver manga de bem embora, eu tive conta qualquer requisitos para estar lá, né? A mim fica, depois não ter banhar documentos, tudo pronto. Eu tive bem para analisar que teve dúvidas. Eu ofereci em que posição, e foi o boom, né, da minha carreira, de que alguém que saia de Portugal sem nada, para começar de zero, ficasse em casa, porta em porta, loja de caridade, de repente estava na pleno Oxford Circus, para quem que não ouviu um dia na outro ponto do mundo, inclusive na Guiné-Bissau, Oxford Circus e centro, né, de Inglaterra, se mora quando fala na Rússia de Portugal, né, minha escritório estava lá, a mim com 26 anos, 25, 26 anos, na trabalhava ali na Londres, naquele escritório, pude passar tudo que é que eu ouvi para trás, né? Depois daí, oportunidades começam a surgir, não começam a trabalhar para vários mercados, Angola, Moçambique, não está fazendo fora na Portugal, e tem um grupo que está fazendo na Saudi, né? Arábia Saudita. Começar contactos com grandes empresas a nível internacional, fazem fóruns de recrutamento para fora. Um dia, me tive uma ideia, porque é que não fala voz, questão de não ter imaginação é muito importante para que não ignorar também. Tudo que com um ser humano fazia um dia, o nosso tudo não tem possibilidade bem fácil, dependendo de não postura, não atitude, né, perante a vida. Então foi assim que me tenho posicionado na minha cabeça. Depois daí, vários contactos, vários fóruns, mais de centenas de pessoas entre Portugal, Londres, Angola. Angola que era bem o objetivo final. Então, em 2015, decidi sair de Londres para ir juntar com meu marido na Angola. Não saí de ali com uma posição quase, porque na empresa tinha um pequeno sucursal na Angola, mas ali aqui main one, não é, que principal. Saí ali com garantia, não é, de função de country manager, responsável de país, não é, em termos de área de atuação. Que dia que chega, para assinar contrato com o senhor e houve mudança. Tudo que não papel e deixa de existir porque houve uma crise grande de petróleo entre 2015 e 2016 que se começou a desacelerar na Angola. Então, tudo garantia que Tereba deixa de existir. Custa dizer, mas não um país novo, apesar de ser do África e que não África, né? Então, meu marido estava lá também, ele trabalha, a mim não tinha bebê também na altura. Custa de algumas aulas, tinha minha prima que estava ali também, e vai para Angola e falam, olha, a boa é alguém muito capaz, nem muito cana fascinada, não tem nem alunos que estão aulas, mas que filhos, me se juntar, não faço, ok, e foi assim, vai para aqui atividade durante alguns meses, até que um dia que alguém que contratar, na Londres, e sabe como estava na Angola, alguém ligar a partir de Londres e contar também de um trabalho e falar com uma que cana podia fazer que trabalho, para ter um contrato de exclusividade que PwC, né, a Price, mas com alguém que não fazia de uma maneira que ele está fazendo, indica o nome. E se nome é Gisela Guimarães, ele que dá uma das maiores oportunidades que teve na vida. Primeiro viagem com papel em público foi para 200 e tal pessoas, num workshop, que nós chamava workshops de preparação para o mercado de trabalho. E falando com ele, Castela, era uma papia, não sei de Londres, para fazer aqui workshops, a nossa que teve ideia, e foi um curso também que teve muito sucesso, foi um produto e serviço que não queria. Sempre que está numa determinada instituição, está tentando trazer algum curso novo, para além de que ganha. E na empresa, e foi uma das coisas que não encontra. Então, na Angola, oportunidades começam a parecer assim, começam a criar novas oportunidades, com muita dificuldade inicialmente, o bem com expectativa defraudado, o começa de zero, connection, contacto, cai lanta, para queimar, o lanta, mas riso ainda, estava ali,
porque até nenhum tipo de maneira, né? O que que eu disse atrás, porque ela sempre que foi minha referência, nunca pude brincar com estudos, nunca pude brincar com trabalho, nunca pude brincar com oportunidade, tenho sempre que ideia na cabeça, perguntar, achava que uma senhora moça estava em nenhum lugar, era fazer melhor, não é? O mesmo ou melhor que a mim. Então, em Angola, que alguém liga, ela está ali no momento e trabalha mais de 15 anos na BBC, e tem um projeto também na Angola, e falei com o Biram também fazer uma palestra, né, que fala mais pro bono, nunca tem dinheiro para pagar, e um projeto novo, e falar ali que tem problema, se que tá a diretora falou com a mim que podia fazer direito, não vai fazer. E foi a partir daí que teve contato com a Academia Bay na Angola, uma das grandes empresas a nível de formação, para fazer formação para a banca, e hoje em dia está muito diversificada em termos de oferta de formação. Eu tenho vários parceiros a nível internacional, Católica de Lisboa, ISEG, entre outras. Beila, era para fazer 1 hora, a senhora gosta tanto e me fica lá um dia inteiro, que a partir de lá, depois de uma semana, recebi 2 chamadas de que instituição. Através de um mame de um aluno, quando dava aulas de inglês, outro através por causa de que workshop que não faz. Eu tinha uma oferta para mim. Ok, tudo começou assim. Hoje eu entrei naquela instituição e era para ser uma gestora de formação ou professora de inglês na universidade que eu não queria. O senhor falando que mantém a oferta para você, mas hoje como eu vou ter muita capacidade, não mistifica com eu tenho 2 opções, a boca não cuido. E gestora de formação profissional, porque eu acho que ter mais abrangência, hoje antiga, e foi difícil inicialmente porque a minha era a única estrangeira na instituição. Eles nem tudo, e tem brancos, mas brancos e eram angolanos também. Então, o único alguém que quer ser angolano na instituição e a mim teve dificuldade para tratar de visto, de integração, um monte de coisas em que está quase para assinar um contrato, alguma coisa está faltando, isso não entra, ou não entra. Uma integração assim muito difícil inicialmente, mas que depois foi um casa para mim, né? Angola, ter muito apreço para o país, muito apreço para a instituição. Hoje em dia, na conta voz não entra naquela parte de que uma canhada estou com ali, na posição de liderança que está hoje, sou uma diretora regional de uma ferramenta de mercado de CPLP em si. Mas antes do começar, me se vai para não ir atrás um bocadinho. Está bem. O papel de coisas interessantes ali, o papel de começar zero, o papel de integração e imigrar de um país para outro país. Bom, se uma junta esse estudo, ou se uma separa elas em são imigração em si, que desafios mais diretos que teve na migração e como é que aquela impacta a integração naquele país? Acho essencialmente o Suna sai pequenino, né? Simbo papai, simbo mãe, embora nada que faltam enquanto pessoa, né? Na casa onde vive quem é tios, mas o tá fica em uma realidade nova, né? A mim vai na fazer a 5ª classe, na Guiné vai na 6ª classe, língua que foi muito difícil porque sempre nós temos aqui base de português na Bissau, né? E entretanto na casa também sempre no papel de certa forma, mas e que amparo, né? Inicialmente o que está chegando a um carro novo, o que está sendo muito bem como a cuna posiciona. A única coisa que foi em alicerce e foi sempre realidade que me deixa para trás e confiança que minha papéis teve na mim, né? Para deixar para me que idade para a Europa para poder ter, né, melhores condições. Então a minha integração naquele sentido e foi, de certa forma, e que foi tão dolorosa, porque me posiciona na minha cabeça sempre de que como em uma fase e na passa, mas não, e que deixa de ser fácil, né? Principalmente
não no papel de uma realidade diferente, né? Da Europa para a África, que oportunidades normalmente que ser igual, né? Então, que inicialmente tu fica com muito medo, porque tu sabe muito bem para onde tu vira, principalmente também teve vários recomeços, né? Teve que adaptar na Portugal, depois teve que vir adaptar na Londres, teve que adaptar na Angola. Na Angola, neste momento, vou perceber daqui a pouco, mas sei para bem para Londres, daqui a pouco não para ver que parte também, mas é importante para não fazer sempre uma análise de maneira que nós está, não tenta vender com oportunidades, tem, independentemente de dificuldade que nascer. E então tem sido assim, a mim alguém naturalmente positiva, mas também que te chora muito, né? E te chora por vários desafios, daqui a pouco não fala de desafios principais e maiores a mim alguém de família, e das coisas que te pesa em tio e porque nunca convivi com minha papés, que convivi com minha irmãos, o único irmão que conheci muito bem e minha irmã, Fanta, que foi com minha mãe, que te chama essa era uma das coisas que me se cobre para menino, que sai na metade, que sai de baixo de papel, para ficar com tio, uma perda que toque. Como acabou conseguir supera aquela. O que é que eu consegui para como eu tenho que refugiar em alguma coisa, eu tenho que tomar alguma coisa para pôr no lugar daquela? Como é que eu consigo fazer aquilo? E como é que aquilo afeta a integração? Inicialmente eu tentava que pensar tio, porque minha mãe fazia um curso e que te liga para tio, que te telefona para tio, então eu falava pai, uma pai que missão, minha missão que seguram teos, tudo que eu não fazia, então pensando que missão que é de alguma maneira, não tomar como sendo missão de vida, não é? Por causa da missão, como andam perder minha convivência com minha mãe, com minha papai, com minha irmã, tudo, então eu tinha que dar muito certo, nunca tinha boa opção de fraquejar, porque de certa forma me perdi bem um parte, né? Que família, até a osso, por mais que eu tenta, se o que conviveu, o que tem maneira, como anda, aquilo é uma coisa que nunca me para filhos passa, de certa forma, embora para tudo olhares de fora, a mim teve oportunidade porque me fora, mas manga coisas faltam, né? E muitas vezes o que eu podia buscar, tempo tá passa, o que eu podia buscar de fora, mim foi alguém que sempre teve de e anda sozinha, praticamente com minha irmã, né? Minha papai estava longe, ela fez tudo o que podia, para de certa forma apoiar-no, mas não foi fácil. Então, que missão que é confiar, aquilo que me pega nela, aquilo que me pega como base, realidade no país também, que fossem sendo cada vez mais forte, cada vez batalharam, ora aqui, guintes na para, e aquilo na caminho avança, na Portugal cedo, estou a guintes na começar a fumar cigarro, primeira coisa, não está afasta de que tipo de coisa, embora a mim alguém muito sociável, gosta de festa, gosta muito de festa, mas a hora que eu era de escola, e era sagrado para mim, porque que bases que não teve, e graças a Deus, não está a falar por um lado, sei lá, já consciente, um bocado, né? De não realidade, porque é importante. Mas foi muito difícil. Até agora, isso é muito difícil, porque eu também estou um ombro, né? De mãe com papel, de irmãos, para tirar nós cinco. Então, eu já sei, aqui os mais pequeninos praticamente não consigo conviver agora. Só a minha irmã mais velha que não tem nem proximidade, tanto, né? Mesmo em relação à minha papai e à minha mamãe. Então foi muito, muito duro. Minha missão, que foi minha salvação, e tem sido até agora, é comandante que até descansa. A mim alguém muito workaholic, tudo para mim trabalho, porque aquilo é que me teve como base, como ideal de vida. Depois não teve sobreviver muito cedo sozinha, então está tendo medo, sim, que trabalhar como a que não fazer, porque muito cedo não teve de sobreviver não só para mim, mas também muito cedo com se manda dinheiro para fora. Então, aqui dinheiro de PT de 300 euros e tinha que dar para não pagar a faculdade, para não pagar aqui não renda de quarto, ainda para não mandar para Guiné, porque minha mãe fica sem trabalho cedo. Então, minha irmã não costuma aquilo até a 11. Yeah. Uau. E como é que esta bem afeta a boa integração? Como é que também afeta também o sair de zona de conforto? Para ver como é duas coisas normalmente ainda junto.
Entenda junto, exatamente. Karim, ao mesmo tempo que na falei foi muita dificuldade, apesar de ter aqui ideia de como eu saí de Guiné com um propósito, se calhar se nunca passava por tudo é dificuldade, nunca se ensina valorizava tanto a vida, tá? Então, e acaba para ajudar, olha como se não fui, se não põe intenção em alguma coisa, não é? Não esforça para aquilo, tudo é possível, né? Então, e preciso para não fazer mais do que aquilo que é pedido, para poder ter né, mais. Nunca pode fazer alguma coisa da mesma maneira, para esperar resultado diferente. Então, eu tenho que dar sempre mais de bom. Então, na tudo que eu constava, dá sempre mais de mim e naturalmente me vai colher vai colher frutos mais tarde, em que estou já logo na hora. Então, só para me falar como é que ser na situação da Angola. Angola é nova empresa, ela trabalhava como gestora de formação, entretanto, e teve várias oportunidades que aparecem lá, que acaba para criar coisas de raiz. Uma das coisas que eu queria lá de raiz, bueno, olha, é background que tem ali de ferramenta. Uma vez uma empresa pedindo uma formação na área comportamental, que ela tinha especialização atualmente, não é? Naquela altura que na empresa que está fazendo aqui tipo de trabalho, um ponto ele, se agora conhece alguém que está sem conseguintes que pode montar a formação e possível para não avançar aquela na altura dono de empresa que estava senhor falando com uma e que muito civil porque que não há área de especialização para CEO chega né responsável da empresa me falaram este papel aquele me falaram não recebi um pedido de proposta para fazer formação de team building que significa trabalho de equipa, não é? Para construir equipas fortes, é mistiba junta-se seguintes conflitos tem batido, comunicação cana funciona, é mistiba uma formação não técnica, mas direcionado para comportamento, né? Para união. Me falaram como teve que experiência na Inglaterra, então comportava de fácil lá também, porque acha que era um tônica grande. Senhora é psicóloga, a doutora Noelma Viegas de Abreu, aí falando com uma Adama ficha porta, encafia com uma abonatícia, sonho, compensa, tempo, tudo para ali, porque a mim tem como parceiros de trabalho, sócios, administradores, acionistas, ele estuda homens, ele estuda financeiros, já que tu pensa muito bem na questão de soft skills, que não te chama ali soft skills, mas quer dizer área comportamental, não é? Capacidade de relacionamento interpessoal. E falando com uma, a mim próprio não me esquece, para a própria empresa ali, primeiro, para depois não vender para fora. Karim, e foi um boom assim na minha carreira, não fácil para que empresa tudo e confia na mim no Contact Agente de Inglaterra, onde teve a oportunidade, um senhor chamado Belinda Robinson, que assim teve acesso a perfil comportamental Clarity 4D pela primeira vez na minha vida, minha pessoa de mim, não um relatório de 22 páginas, em que na minha cabeça me falam bem o que isso quer dizer. E foi uma coisa que marcantiu. Então, hoje eu esteve lá na posição de poder fazer algo diferente, mas te leva aqui experiência para Angola também, né? Porque há uns anos atrás, só grandes empresas petrolíferas que estão fazendo aqui tipo de formação lá. Então, para olhar a importância que teve para um cidadão africano não é, de Guiné-Bissau para ter esse tipo de ideia lá. E foi bem acolhido e correu muito bem. A partir de lá, não teve que criar um departamento só para tratar da área, ok? Foi boca a boca. Alguém fazia, uma empresa fazia, fazer conta, Ministério de Finanças fazia, Ministério de Transporte, bem. Sonangol fazia, Angola LNG, bem, que são empresas de petróleo. Banco de Desenvolvimento Angolano fazia, que outro banco portanto, Banco BAE fazia também, e por aí fora, mais de 20 empresas, e foi um boom tão grande, um diferencial, e que resulta num posicionamento diferente também de mim. Durante de 2017 até 2020, aquela que foi minha
minha foco lá na instituição, mas foi contratada para outra coisa. Entretanto, foi que dinâmica tão grande que você imagina, que hoje em dia eu faço cedo diretora regional de ferramenta para CPLP, porque cure muito bem na Angola, através de Nomons, né? E uma coisa que está fazendo ali na Inglaterra é reconhecido, aquele em 2019 não ganha um prémio, vim para a Inglaterra, vim receber aqui prémio de parceiros que mandam fazer trabalhos, que é a ferramenta, né? Que está chamada Clarity 4D. É a ferramenta de trabalhar autoconhecimento, está permitindo para não perceber quem que é nós, na verdadeiro sentido da palavra, em termos de essência, ou seja, não padido, o que é padino, para vir fazer no mundo, né? Tudo nós não temos competências, não temos pontos fortes, não temos áreas de melhoria, mas guintes normalmente que tem aqui clareza. E agora que tem aqui clareza, o está conseguir comunicar de forma melhor. A nós não acha como se relacionamentos se comunicação é bom, relacionamento interpessoal quer dizer maneira que tu não está lidando um com o outro, não é? Está ser o melhor. Se aquilo é ser o melhor, logo, em termos de resultados institucionais também está a ser muito maior, porque quem está fazendo empresas e pessoas, não é? Então, antes de não tocar a Clarity 4D, o que é que me estive para não tocar? E Budong, ok? O papel de Budong. Manga de guinta está leva a servir a tudo na descobrir sedão. Manga de guinta leva a servir a tudo na que descobriu. Exatamente. É que manda o jovem, o tem 19, o 20, o 21, 22 anos, 23 anos, até que na salta de ponta para ponta, o tu está fazendo que tem 35 anos, é que conseguir, olha aqui, qual que eles é melhor, não? Que é que podia aplicar ser melhor, não? Até por ser melhor. E você é estranho, olha o colega surpreendente que tudo passa adiante, para ver que elas conseguem descobrir que a boca descobriu. Você pensa, algum coisa de errado está com bom. É verdade. Para em termos de capacidade, o melhor daquelas, mas em termos de produtividade, bocala da mesma coisa que ela tem nessa área. Exatamente. Papiar um bocadinho daquilo. Como acabou de descobrir o Budong? E quanto ano que descobriu? E como que impacto que ela teve na vida? Olha, excelente questão para não papel de dom, porque é dom que faz para estar na posição que está hoje. E muito curioso, Karim, que no início da minha vida, né? Apesar de não ter sempre a convicção, não teve sempre na caminho certo, para fazer coisa certa, nunca te confiava tanto assim na minha pessoa em si. Que o curso seguinte está hoje, porque eu sempre acho que a mim tem muita capacidade de oratória, de persuadir, de juntar guinte, de ser alegre, de ser inspiradora, ter energia, mas assumem que é uma coisa muito palpável, né, de alguém que tem skills assim, técnicos, não está a chamar que tudo guinte que está em volta tem um certo tipo de dom, porque era palpável, então e se desenhar, e se fazer matemática, e se fazer esse, e fazer que outro, a mim que até conseguia medir de mim assim, em termos reais. Mas ao mesmo tempo, não está como de certa forma, vim para o mundo para alguma coisa, mas não sei muito bem quando. A mim teve acesso a minha dom a 100% naquele dia que me teve acesso a minha perfil comportamental, porque tem várias formas de conseguir cabeça. Primeiro, os sinais que ficou a receber. E a mim sempre teve o pensamento um bocadinho mais à frente, de uma maneira ou de outra, muitas ideias, em que até ignora tanto ideias, de certa forma, não fica só na face. A mim que alguém que fica só na face, então olha resultados, mas que de repente, e da parte de repente, manda trabalhar tio, traz, está sofrer tio, para um coisa bem pegar, mas que para, tá? Então a gente teve acesso a meu perfil comportamental, né? Depois de manga de feedback que não está ficando ao vivo de fora e maneira que não está ficando a coisas na Bíblia que não está conseguindo, está aqui na minha cabeça, mas foi por causa de quê? E um dos dons que não tem é de conectar com guintes, né? A mim está conectado, depois a mim tem uma ideia abrangente, não tem ideias, nunca está sossega, tem que conseguir ideias, né? E a dor natural, nunca precisa fazer esforço para aquilo,
Ora que coisa está negativo, a mim estou a olhar positivo. Tá, se você papel comigo como é que é impossível para nós estar ali para não ter reunião, se você falam como é para não vai, não é fácil, de uma maneira ou de outra, ok? Independentemente se 11 horas, se meia-noite, não está sonha, não está trabalhar para poder acontecer. Porque se vir na minha cabeça, não está se como é, porque de certa forma é um alerta. Tá? Então aquilo aqui a dom, depois então usa guintes que está na minha volta, de certa forma, para não fazer junto, porque a mim está acredita muito no efeito multiplicador de trabalho em equipa. É uma coisa que te conecta com o tio, por isso que de minha alegria maior e por isso que não parabenizou. E para o TCU é a ideia de unidade entre nós, profissionais, porque existe sempre a coisa de como a nós não tem que trabalhar uma competitors, né? Como é que é concorrentes, e a nós é que é concorrentes, pelo contrário, aliados, né? Porque a boa tem uma ideia desse bonito, né? A nós não tio na diáspora guinense, a nós não tio na própria Guiné-Bissau. Então não tem que dar voz a isso. Se a boca tem aqui ideia muito bem, não vai junto. Então para mim, ideia de junto, ideia de pensar fora de caixa, ideia de usar guintes, né? Conecta com guintes que ele é dom, se conecta com bom. Naturalmente não apoio outra alguém que não conecta com, porque sabe em Billy e tem importância, não ficar para mim. Nem a rede de mim, não tem que mandar uma mensagem e falar, olha Karim, se é alguém interessado, papel que ele pode ser um contributo para a Guiné-Bissau. Então foi sendo assim, sempre na minha dia a dia, me foi notando, e depois, quando não teve ideia clara, lei, onde esse Adama, fala realmente esse Adama. Então, afinal, minha dom de mim de comunicar, minha dom de mim e de persuadir para bem comum. Persuadir, ora que eu consegui fazer outro fazer que eu pensa, né? Aquilo é um dom muito, é fundamental, né? Qualquer líder, qualquer pessoa normal tem que ter a capacidade de influenciar outro. Mesma maneira que o papel, como a primeira vez, influenciar para não ter de um baile em prol de um bem maior. Digo-se que na Bingobino, mais tarde, de certa forma, é por isso que na passa, mesmo o processo, é se viu como nunca pude cair. Não cai, mas tem que levantar. Ninguém gana falando como e muito bom, se não cai, paraquedas não abre. Cá não abre. Vou não cair, vou não machucar, vou não para o hospital, sangue não sai, mas dia seguinte não acorda mais forte, porque se o cai nunca o cana sabe o que é que tem no outro lado. Então a mim tá ter aqui capacidade de arriscar, analisar a situação, de ver que é possível fazer, acha sempre como é possível fazer mais do que eu fazia ontem, né? E melhor ainda do que não é bem amanhã. Então, antigamente era medo de arriscar, eu já saí de Londres, na pleno centro de Inglaterra, na trabalho direito, decidi abandonar aqui trabalho para ir para a África, e foi assim, não tenho sempre que medo, mas quando mais que não tenho tipo de trabalho de escritório, por exemplo, a primeira vez que saí de Portugal, eu também me entendo que outras oportunidades fala não, normalmente na vida, se você trabalha para aquilo e por aí parece como em um regresso, um retrocesso, mas está sendo progresso, mais tarde, somehow, estou olhar. Então, se uma querida falar assim, como teve acesso a minha perfil, um olhar preto na branco, pela primeira vez em 2011, mas antes daquilo, sempre não tinha intuição, minha sexto sentido nunca está ignorado, tio. Se falando tio, tem que fazer. Às vezes está errado, está a bater cabeça na porta, sim, está a recomeçar, mas achei que fazer parte. Quanto mais eu tocar num ponto importante, eu saio na zona do conforto, normalmente na minha zona de conforto, de desconforto, foi onde é que me busca a minha maior parte de troféus, tá? Ali na Inglaterra, na Angola, onde teve a oportunidade de papel para ministros, entidades máximas, né? Teve a oportunidade de viajar para várias províncias, lá fazer formações para guintes grandes, para empresas de reputação, de renome, nome, está lá de trabalho que não fazia, e foi assim muito duro, porque não entra num parte, né, que depois fazem para voltar, em termos de a mitad sendo a esposa, mãe de 2 filhos, para ter uma carreira de sucesso, ao mesmo tempo combina em outras áreas, e é algo que foi um desafio, e tem sido um desafio muito grande para mim, na fase, muitas vezes pensa em desistir, aliás, eu tinha saído da Angola,
2020, não sei, com todo o trabalho que deixa, a mim que te deixa com muito peso para ver, então, e na cultura direita, aparentemente, né? Mas então, com algum coisa está unbalanced. Depois descobri que uma vida unbalanced e desequilibrado. Mas descobri que uma na vida nunca não quero ter aqui balance 100%. Está ficando na cura e traz de equilíbrio, né? Ora, quando um lado está muito desequilibrado, outra cura para tentar equilibrar, né? Profissional, pessoal, a dada altura eu tenho que abdicar de algumas coisas. Então, a maneira que nós trabalhamos lá, a nossa angolanos, a nossa guinense, nacionalidade português, coisas estavam na pior na Angola, não teve de cinta, porque meu marido não decidi sair, mas a mim estava na auge da minha carreira lá, porque é ferramenta na curva lindamente, formações, na progredir na carreira, tudo muito a correr bem, me teve de despedir pensando na minha filhos. Um nasce ali na Inglaterra, outro nasce na Portugal, então falei, está na hora de ir para a escola, não tem que ribar. Não tem que ribar, não vai para a Inglaterra. Mais uma vez, meu marido disse, ele vai para outro lado, ok? Então, sempre que ruptura está tendo na minha vida, de certa forma, em que está com uma nova realidade, praticamente sozinha. Mas foi algo de uma decisão de casal. Ele vai para Guiné-Bissau, eu não sei bem há muito tempo, ele também sai pequenino, nunca teve uma maneira de bem, não estuda assim de repente, sem qualquer tipo de base. Então ele vai adiante, né? A mim fica ali na Inglaterra. Ali na Inglaterra não chega ali sem nada também. A única coisa que me fazia questão de ter, né, juntar dinheiro suficiente para não ter ninguém casa, de me pagar e pedir favor a ninguém, porque ali de falar, estava ali na Londres muito bem, e abdiquei bem a Angola, agora é bem mais, quase possível. Nós guinenses e Cuba, nós africanos. Então, gosta de zero, não quiseram cá na espera nada, até que Guinte de Inglaterra ali assim e contactam e falam esse bem-estar ali, é assim proposta para continuar aqui trabalho que não fosse assim, muito bom, mas um ano inteiro, tá? Nunca trabalhar, trabalhava usava a poupança tudo e foi extremamente difícil para voltar à Inglaterra, também em 2020, depois de 6 anos fora, para recomeçar tudo. Minha filha se cata para inglês, esse é ele pequenino, a única coisa que é assim papel em português. Depois, um deles vai diretamente para o segundo ano, sim, é que faz o primeiro ano, para ver a Inglaterra e através por idades. Então, durante 2020, passa o tempo todo a ser professora dele estudo, assim, com muito peso na consciência, enquanto mamé, sentir eles ali, isto e aquilo. Mas depois de 2 anos ali, acha que está em inglês. A nossa que culpa na cabeça tio. Mas, em termos profissionais, teve de abdicar. Me fala um ano, um cara pensa na nada, que tem a ver com trabalho, nascer do mamé, porque culpa que não está carregava na Angola. Enquanto esteve lá, e foi muito duro, meu marido foi um suporte grande para poder trabalhar, era muita oportunidade que estava a aparecer, me fala ali em campo de brinca, dele para trabalhar, de certa forma, a minha filha não havia entendido mais tarde, porque minha mãe também sempre foi assim, trabalhadora, assim que não conhecia, então assim também que me posiciona. Que bem é a oportunidade de expandir, né, para a diretora regional de mercado dos países de língua oficial portuguesa, nunca fia, hoje aqui proposta bem, em termos de nome, eu estou a olhar com muito peso, mas tem muita coisa por trás, que envolveu, passa a ser empreendedora, trabalha por conta própria, na realidade de Inglaterra com si, muitas vezes você fica bolsão com os filhos, porque era quem tem essa vida. Não sei, uma realidade em termos de apoio muito grande, onde que tem motorista, babá que está ajudando, senhora de casa, para poder ser profissional altamente comprometida. Atualmente, ter a responsabilidade de tudo, não é? Tendo que desempenhar duas funções assim na íntegra. E algo que está bem base, mas ao mesmo tempo, ora que eu de quem sai, para onde que está nele, então fala, não tenho que reorganizar a minha vida, porque a minha vida está com 5 horas de madrugada, para poder ter tempo para mim a 100% e para minha filhos, para poder trabalhar.
Então está a falar como hoje em dia dificuldade maior e para combinar é posição de liderança para não conquistar tio para ver no momento não ter uma comunidade que me informa mais de 30 pessoas parceiros na ferramenta que está ajudando a entregar serviços para diferentes empresas e países e que tem sido fácil. Minha filhos no momento é sofrer aquilo porque nunca tem na hora de começar, nunca tem na hora de parar, então está non-stop no momento. E aqui dá-se mais uma vez, né? A usar no papel e não tem mais uma novidade. Espero que ainda ser das poucas mudanças, mas ao mesmo tempo nunca podia ter medo de mudança, porque mudança muitas vezes te gera novas oportunidades. Então, assim que te encara a mudança, embora tu tenha um frio na barriga, no momento que está ali na mesa e que tem que, em princípio, não vai para Guiné-Bissau, não vai conseguir dizer. Então, mostra para alguém que supostamente está com vida super bem organizada, e ele é diretora regional, ele trata com manga de empresas, manga de parceiros de negócio, na diferentes campos, mas que base familiar lá atrás que faltam a mim, nunca me estive falta minha filhos, né? Momento ali, minha marido e na Guiné que pude estar, não é? Então, e que tem outra maneira de, senão não vai juntar para nós estar tudo junto. E em princípio, espero que vai nascer por muitos anos, até a idade que tem, para arriba para bem estudar para ser cabeça depois de 15 ou 17. Okay. Não, que é importante estar junto, especialmente se para a saúde da vida casal é importante, para a parceria e para ter aqui a proximidade de papéis com o filho, é extremamente importante. Basicamente, que é que não também se faz para que não repetir, que é que não passa, na própria experiência, nunca também se transferiu para os filhos, que é muito importante. Mas mesmo se for para o piano de Clarity Ford, ok? Posso explicar o que é cedo, como é que cedo, e para guindas que acredita na dom, que acredita no poder de soft skill, que poder que skill que basicamente você tem palpável, você conseguir e mata funciona de que coisa que você tem, né? Que funciona aquele um trabalho forçado, uma coisa que não fazer, para que tu está baseado nas ferramentas quase invisível ou camuflado. Talvez a palavra é camuflado. É verdade. Explicando o que é Clarity Ford e essa importância no mercado de trabalho. Muito bem. Clarity Ford, para mim, hoje em dia, é ferramenta de autoconhecimento e um lifestyle, um estilo de vida. Clarity Ford é uma ferramenta que está ajudando a perceber, responder que pergunta difícil, de quem que é bom, né? E te ajuda a perceber qual que pontos fortes, qual que área de melhoria, que é essencial para você, né? Qual que valores, né? Digamos assim, porque é difícil, normalmente não está pensando, não conhece na cabeça, mas muitas vezes não precisa bem mais a fundo, não tem que fazer um mergulho para dentro, para não perceber o que é que não passa dentro de nós. Da mesma maneira que Karim estava falando no início, não passa a vida, não tenta perceber quem que é nós, não está descobrindo, tu está descobrindo mais tarde, ou tu está a descobrir, mas que tipo de ferramenta e te dá uma ideia, né, de qual que é tendência de comunicação, qual que forma que está demonstra o comportamento. E comportamento e um dos fatores mais importantes hoje em dia para não ser bem sucedido, tá? Para ver como comportamento te gera no performance e forma que não te demonstra no ações. Então, se quer ser coerente, nem que não ser profissional excelente, não é um grande financeiro, um grande profissional na área de informática, se não tem determinadas características, não é, bem alinhavadas, né, bem digamos assim, sólidos, não é? Suma aqui inteligência emocional,
A inteligência emocional está entendido para capacidade que nós temos de gerir não emoções, não é? Se sentir raiva, se está fervilhando, se está mostrar na hora, ou se está muito revoltado com alguma coisa, se está mostrar, se está triste, se está chora, assim para, assim como aqui está sendo no dia a dia. Capacidade de gerir problemas, conflitos, não tem sempre, para ver a nossa diferente, né? Capacidade de comunicar. Comunicação, na latim, comunicação quer dizer comunicare, né? Que ato de torna comum. Se a bobuna comunica, e que por ser na boa maneira, e tem que ser na maneira de alguém que me para entender. Ou seja, se a não me para é entrevista, é no Jumbai, chega na Bissau, não tem que papel mais claro possível e que interessa para não meter estrangeirismos, litiu, para ver que a chega no interlocutor. Então, não tem que saber que lá. Se o que sabe maneira acaba cedo, o que tem maneira de entender outro, e está no sangue, no ADN, de que não existe para viver em grupos, tribos, família. Então, não tem que entender na cabeça primeiro, para não por entender outro. Se uma que botou muitas vezes na aviões ou na qualquer situação de emergência, está falando com uma põe máscara na boca cabeça primeiro, depois que pode ajudar outros. Então, claro, te furdita ajudando, entende na cabeça, percebi que não pontos fortes. O que é que não nasce que ele no mundo já natural? Tudo guinte tem esses pontos fortes. Então, o que é que está para base, na base de ferramenta, é um trabalho de um psicólogo que está chamado Carl Jung, para quem que tem curiosidade de pesquisar, que fala como a nota tem 4 tipos de guintes, se não me simplificar, né? 4 tipos de estilos. Não tem estilo de guintes vermelhos, né? De energia vermelho, fogo, que gosta de fazer coisa rápida, acelerado, assim, ação direto, tudo hora para fazer acontecer, que guintes só também tem resultado, fazer gosto, quinte. Logo, não tem guintes que ser do oposto, que ser de energia verde, guintes calmo, tranquilos, confiança, que eu pude confiar nele, que ser leal, comprometido, que gosta de harmonia, que valores, né? Depois nós temos terceiros grupo de guintes, que está sendo analíticos, observadores, eu gosto de ser canto, eu gosto de pensar antes de tomar qualquer tipo de decisão. Depois nós temos o oposto, guintes criativos, guintes envolventes, guintes que gostam de fazer com todo, guintes que têm que ser muito positivos, guintes que envolvem outro. Qualquer um desses, qualquer um de preferência de comunicação, nenhum som e que é melhor ou pior do que outro. Não tem que perceber só como atualmente vida está muito inconstante. Eu estou a falar como nós estamos no mundo bunny, não é? Que inconstante, imprevisível, que é certo, o que está sabe que não acontece, que ser barrado para amanhã, por ser de tarde. Então, importante para não conseguir, que não preferência, não que por dizer que nós tudo não tem eles, mas tem outros que não têm mais do que outros. É importante para não conseguir, para não poder ajustar, a não ajustar tanto para que não servindo, só para que não serve outros. Então, o poder que é tipo de ferramenta tem nas organizações é fundamental, porque nas organizações guintes diferente tio. Em termos de comunicação está falha tio. Logo, sabe você ver como de certa forma, não interagir com alguém que tem preferência de energia verde, a boa energia amarela, ou tem que baixar a boa energia de boa, para poder comunicar com esse dono, não é? E, normalmente, em termos de técnicas, e que aquilo que está falhando nas instituições, que é como a falta de competências técnicas. Quem está a saber que é que tem que fazer, mas quem tem que saber comportar. Então, o trabalho que não está a fazer e para ajudar quintes na ajusta seu comportamento. E que como não muda a essência, mas não ajusta porque muitas vezes não está pensando como não ser do grande, não faz coisa grande, quem que está à volta é toda a parte menos positivo de não comportamento. Está pensando como um tigre, um leão, que eles está lá na achou a boi gatinho. A boca tem capacidade, estou a falar, a mim próprio, de água, não está firme mesmo sem água. Logo, quem te não tem capacidades técnicas como deve ser. Então, aquilo que não tem feito, não tem ajudado empresas, equipas grandes, não me leva para jovens, porque quanto mais cedo
esse projeto que não tem, né? A Bolsa está convidado, né? Para ajudar você. Olha, é linguagem, né? Das cores. Quanto mais cedo nós está consciente de nosso dom, mais cedo nós está desenvolvido, né? Normalmente na nossa infância ou assim, quando nós está na escola, e que não se bitiu, normalmente não tem aqui apoio de continuar a desenvolver. Se não sabe matemática, não está por logo na explicações de matemática, assim para, mas aqui que não dom natural, o que estou alguém na estimular por mate ainda que aptidão, né? Então, quanto mais cedo descobrir melhor, quanto mais cedo descobrir tá, áreas que tem que melhorar, melhor você conseguir relacionar no dia a dia. E é como ainda não estou de manga de colegas, Karim, se calhar vou ter aqui colegas que estudam aquilo, está falando com um bom, esses grandes cromos, esses que nasceram grandes pessoas mais tarde, eu também eles desgraçados na rua, para ver o quê? Para ver é que se passa para dificuldade. E que tudo alguém que não passa, ou tudo é que levanta, não é? Mas tem grandes capacidades cognitivas, mas é que se controlar as emoções, é que se ser resiliente na situação de crise. A verdade é que a vida é ser sempre desafio constante, né? Nunca não quer saber exatamente o que é que não acontece diante, então não tem que estar preparado. E é comportamento que tem sido chave, né, para o sucesso de todas as instituições. Aquilo cá no propósito, tinha propósito de mim, como visionária de projeto para a CPLP, e para não conseguir espalhar a ideia para o máximo de número de pessoas que não pude. No momento na Angola esteja bem assente, na Moçambique não forma de algumas pessoas, Cabo Verde nós temos em contacto, Portugal recentemente não fazia formação, Brasil forma de 12, 13 guintes, na Guiné-Bissau não teve aqui primeiro contacto, já que foi através de For Woman by Woman, não tenho certeza ainda continua, para bem vai para lá, e falta tio para não fazer tudo. Então, camada jovem, então, mais ainda, porque tem sido mais nas empresas, não me para nós jovens terem a capacidade de conhecer dom cedo, porque da mesma maneira que aconteceu comigo, descobrir a dom, vai atrás, gosto de saber que aqui poder e valor de dom, mas para tudo alguém conseguir, porque é quatro energias que um papel dele, né? Amarelo, vermelho, azul, verde, ou seja, azul e procedimentos, que está a fazer direito, verde, que está a fazer em paz, com harmonia, vermelho, que está a fazer acontecer, seja como for, e amarelo, que está a criar ideia. Então, seja qual for, dom está ali. Cada um de nós, a mim, por exemplo, minhas preferências comunicacionais e o da sunha, está a fazer acontecer em simultâneo, não é? Mas não precisa de tudo. Então precisa de estratégias, muitas vezes em dias, meses e meses, então trabalha só com a energia, né? Então é importante para tudo não conhecer, porque se o tem conhecimento, o tem poder. Conhecimento é poder. E se está consciente, é mais fácil para o ajustar de certa forma. Não, sim, aquilo é verdade, especialmente aqui na toca o desenvolvimento pessoal. É verdade. Havia como coisas como não mata, perde, e não está perdendo noção de como a vou precisar de disciplina. Disciplina é rotina. Eu tenho que ter que visão, saber que é como isto pode ter que rotina. Depois eu preciso de consistência. É verdade. Que me fala como se eu tenho boa visão, consistência na ser que ideia, como eu posso fazer para ter que visão, e como eu tenho que se superar dificuldades para chegar lá. Eu não focar só na ter que visão. E depois eu tenho que ter que, talvez que a mensagem mais importante de tudo, se sofrer. Porque sofrimento também exatamente. Então tem que ter capacidade de adaptabilidade. Adaptabilidade, o papel de coisas que, Karim, well done. Então, que está define pecadores, manga guinde que está conseguir ter ele estudo 3, manga que está conseguir ter ele 2, manga que está ter ele ninguém som. Então, bom, que tem ele, ou bom que tem dúvida como tem ele, precisa encontrar primeiro quem que é bom. Primeiro, encontrar e seguir também que pôs passo a passo para conseguir
consegue identificar a cabeça, consegue junta que pedras, nunca é mais, mas tudo mudança, tudo transformação tem coisa a partir de bom. Dentro para fora, é verdade. Exato. E para quem que acredita na dom, que é a mensagem para quem? Minha mensagem para que não que passa na nossa cabeça, para que não ignorar nunca, porque poder de pensamento e um ponta de entrada para a realidade. Tudo que a Camila vive a Osley, antigamente, não viver coisas, não está falando, para uma ópera também, na papel, tipo, coisas tem ele é rico, Tony Robbins, alguém disse que está acompanhar em termos de carreira e tudo mais, onde é que começar, o Steve Harvey, portanto, não está pensando como não, esse chega lá é fácil para falar como não, e só no pensamento, e só na face, mas não. Tudo que não está fácil, muito bem, não está fazendo esforço para fazer de certa forma, não tem que arranjar maneira de transformar num modo de vida que de certa forma o cara sente como não trabalha. Ainda trabalhou dia e noite atualmente, porque quando não começou um projeto do início, o tem que dar máximo de bom. Eu vi a boa estar ali, o não fazer projeto, o está tendo entrevistas 10 horas de noite, vai trabalhar Monday to Friday, das 9 até às 5 da tarde, ou 6 ou 7, mas com disciplina e consistência, por não tratar de sonho, conseguir como mais tarde era um fruto incalculável, não é? Então, aquilo que não tem que perceber de certa forma, e para que não ignora minha mensagem de mim, para que não ignora o que está passa na nossa cabeça, para que não ignora que sinais que não estou a todo dia, para não perseguir no sonho, com os ingredientes principais que Karim acabou de falar ali, que disciplina quer dizer o quê? Para fazer, ninguém quer ter vontade de fazer. Para amanhã, não poder fazer só o que me está fazer, tá? Disciplina e para fazer, ninguém quer ter vontade de fazer. Consistência, todo dia. Porque se fazer a hoje, amanhã está mal disposto, não quer fazer, resultado cana ser do mesmo. Yeah? É necessário isso. Depois outra coisa, minha mensagem, para não questionar na cabeça, que não compara com o vizinho, porque muitas vezes questão e resposta está dentro de nós. E cá na prateleira do supermercado, e cá na gosto que redes sociais está tudo muito, não é? Cada que misto compara-se cabeça, ou pode comparar no sentido de tentar perceber como é que Karim fazer para ir desenvolver projeto, porque muito bom a mim está misticismo como aqui está fazendo, que é normal, porque muitas das vezes roda inventado, já nunca precisa de inventar tio. Não tem como olhar um companheiro como aliados, né? Então, minha mensagem principal é para não sonhar grande, não arregaça a mão, não vai de no sonho. Porque se alguém fácil um dia, quer dizer como a mim também por fácil, não tem manga de exemplos de quem te cansa do nada. E cansa do nada, muitas vezes que quer dizer derrota. E cada vez mais, com fazer um bocadinho a mais, botou o resultado. Que não pensa fazer uma coisa de mesma maneira todo dia, para não ter resultados maiores. O que não faz proporção, que não faz que proporção que não está hoje de certa forma. Então, não, aquela mensagem bonita, bonita, mas tem coisa que eu vou falar ali na conversa, tudo, eu falo de atitude. Que importância da atitude para abrir que portas que tem a chave? Atitude é tudo. A mim, se entende que falar uma das palavras e perseverança, que atitude. Eu tenho que ter atitude, porque se eu tenho atitude e que tenho realidade sem ação, tá? Que existe realidade sem ação, não pode papel de todo tipo de teoria, mas se não que põe em prática, se não que vai à frente, não que passa à frente, nunca não can saber o que é que estava naquele outro lado. Se a mim me estiver uma loja que está ali diante da minha casa, mas todo dia, não bem metade do caminho, está falando, ai, chuva, espera, volta para trás. Como é que não pode chegar, não saber o que é que está naquela loja na pera, né? Como é que não conseguia engaçar aquilo? Então, atitude é chave para tudo. Tem que ter atitude. E foi assim
A minha vida tem sido assim, ter atitude, iniciativa, proatividade. Tem um livro que a minha lei que muda a minha vida, tio, que Líder Sem Título, de Robin Sharma. Para não praticar liderança, liderança quer dizer que um movimento de influência, não é? Que nós temos uns com os outros para bem comum. Então, na minha vida toda, pratica aquilo inconscientemente, depois ela já sabe, está praticar com mais consciência ainda. Ou seja, embora a mim ser um simples técnico de uma determinada instituição, se não tenho capacidade de fazer mais, não está fazendo mais, nunca está pensando como na amiga CEO de que empresa, então nunca tem que fazer muito mais. Eles estão que ganhar dinheiro, eles que políticos lá não tem nada, vendo não estão aqui, não quer como não fazer é tipo de jumbai para ele, é que ouvir no próprio, ele não gasta no tempo para ele. Eu não vai ouvir coisa, discussões de lives sem sentido, ou não vai espreitar redes sociais de outro. Não. Qualquer um de nós tem o poder de tocar vidas, de verdadeiro sentido da palavra, de causar mudança. Então, é importante para cada um de nós, para não deixar a ponta, né? Guiné, que está mal, está menos bem. Se cada um de nós, independentemente, não precisamos de estar propriamente próprio na chomba, fazer ou para fazer. Na qualquer parte do mundo que nós está, 1% de cada um de nós, certamente que não muda alguma vida. É imensas entrevistas que Karim tem a iniciativa de fazer esse projeto e tem a amabilidade incluindo também tudo nós. Se toca uma vida na Guiné-Bissau, no diáspora ou não, é um ganho grande. Então, nunca por isso, então, não fala com uma presidente que não faz tudo, ou ministro que não faz tudo, ou deputado X que não faz tudo, ou diretor-geral de Nuna que não faz tudo, porque acabou por ser o diretor-geral e CEO de boa cabeça naquela área pequenino. Atenção que às vezes não está tendo dom, não está ignorado, tá? E que dom pequenino que acha como e de fazer bolo, que tudo que ele está comendo, fala é muito bom, que bolo tem que ser o pão, o teu pão de cada dia, ok? Porque o dom de bom que Deus dá para fazer que bolo. Então, ninguém não baraca pequenino, que bolo tem que vendido e servir de ou e servir de algum projeto social que na beneficia e beneficia outro. É muito importante para não ter a atitude de fazer mais do que aquilo que é pedido, não é? Passar à frente, iniciativa, não é que ignora, porque aqui pequenino que não se vê e por ser muito para outro, não é? E por mudar a vida. E então, em Adão, que em princípio e de ter ideias de conectar, de bem atrás, de busca, de ter atitude perante a vida, em que hora quer falar não, que tudo respeito, não estou a ver que não, mas se minha cabeça não fala assim, taranha formas, que dia, minha cabeça que fala, panca sai de que evento como vai, né, que não ter ganhar currículo, antes de vai, depois não tem que preparar, não tem que estar bem preparado, não tem que fazer formações o tempo todo, não tem que estar ligado com no comunidade, no diáspora, porque de um bai desse, não muda a forma de olhar manga de situações, então não tem que estar preparado para o que sorte bem, né? Para encontrar no pronto para não poder entrar. Então nunca pude falar, se Deus nunca estuda, mas se Deus quiser, se Deus querer, não passa naquele exame. Não tem que estudar para Deus poder querer depois. Como assim? Não, infelizmente, manga de no guintes tem essa perspectiva de como tudo está acontecendo para milagre. Está sentando na casa, ou está sentando na casa, quando ela se cai no pé e fala, boa, esse tipo, que sapato que só entra no pé, se vai buscar. E alguém de novo conversa e fala, mas tem sorte. Se cabe aqui, cai e cala tem coisa. Não, sorte que existe. E prepara. Preparação está fazendo sorte. Algum trabalho tio, prepara tio. Nem que bento que passa adiante a ser sorte. Então, tem que criar oportunidade. Tem coisas que não estão fazendo tio, Karim. A mim está criando oportunidade. Há bocado na papel de um convite que ela tem a oportunidade para pegar uma grande senhora de nós que faz assim, hoje faz assim que convite para ir Guiné para dar uma formação
nunca saiba como que não faz ganhar filhos, como que não deixa eles. Dois, não tem outra situação que não aconteceu lá em Londres e era quase impossível. Mas não tem que bater repartir cada problema à medida, né? Porque não fala logo não vai vindo as soluções, tem fim. Se bem que tenha só que pode controlar é diferente. Mas primeiro encara, ia ser difícil, às vezes deu até na corpo, né? Porque nunca se vê como que ainda chega a Bissau, nas 5 dias para arriba mais, para mim vai para Cambridge, fazer outra formação logo a seguir, vai para Angola. E nem momento, se encontra coisas que está na mesa, nunca se vinda como que na fácil, mas nunca fala não, nunca está falando não a 100%. Né? A não ser quem quebra tudo pedra, só quando chega lá, aquilo que não tem que fazer, a nós tudo. E cada binha não pronto, né? E cada binha pronto, tudo solução. A boca tem que arranjar solução. Infelizmente, que está bem tudo embalado. É que está bem embalado, está criando um pedaço em som dela. Então, o toca ali de parte, né? Exato. O toca ali, não, antes de ir para trás, me se papel de atitude. Para ver na atitude de palavra portuguesa, pensa na crioula e risco cabeça. Ok. Agora, eu tenho que risco cabeça. Ok, não queria risco cabeça. Risco cabeça. Então, acabou de ser ninguém falou com uma boca pude. A mim risco cabeça então demais. Exatamente. Então, na cultura, nunca me seguinte risco cabeça. Se menino risco cabeça fala como não, menino e risco cabeça. Então não consigo ao contrário. Pior coisa que alguém pode fazer e para baixar em energia. Tá? Claro que às vezes se vê como tem que baixar, mas risco cabeça tem que bom, tem que ser. Tem que para o risco cabeça para fazer sentido. Você tem que conhecer a cabeça. Você tem que ser o limite. Você tem que saber até onde é que pode vai. Se não pode chegar ali, quem caminho tem que buscar, que pode cambiar. Muito extremamente bom, importante. Quem caminho tem que buscar mim papel de percurso tudo, mas teve muita gente, né, mentores à minha volta, pessoas que estão valorizando, né, papel de Gisela Guimarães, que hoje em dia minha parceira de negócio, nós trabalhamos junto, que Ruiz, como fala você, é contratado pela primeira vez, hoje em dia não tem manga de projetos em comum, é uma alegria, é uma honra para mim, não sei como aqui Guindes que dá uma oportunidade há 15 anos atrás, né? Hoje em dia, tipo de vida, de voltas e voltas, a não ser parceiros de negócios, de trabalho, né? Então, é possível, mas para aquilo é ingrediente, tudo que por falta realmente disciplina, consistência, atitude, risco, cabeça, cair e levantar, resiliência, perseverança, né? Cair, levantar, ir à busca de melhores soluções, né? E celebrar. Eu não tenho que celebrar pequenas coisas, normalmente não está com aquilo que chega lá, tem esse, tem aquilo, né? Nunca tem ainda tudo. É que não estou falando com colegas, acabou pedindo ainda dinheiro emprestado, mas um dia está vendo na chegada. Não, é bom, para ver dinheiro, pista dinheiro está acabando a amizade rápido. Então, se tem outra opção, outra opção antes de buscar a amizade, que é sempre melhor. O toca ali passivamente na política através da comunicação, de como a comunicação é coisa chave. Não tem que papiar linguagem que tudo que a gente pode ouvir. Nunca tem que pôr palavras caro nela, nunca tem que ver pista palavra de dicionário, que nós para nem significado nunca sabe. Infelizmente, na nossa sociedade, quem que usa a palavra mais copiada do dicionário, que ele é melhor comunicador. Enquanto na língua de comunicação é pior comunicação e comunicador. E mesmo quando está fazendo, quando não fazer dissertation, ou quando não fazendo tese, ou acabo não fazendo trabalho de pesquisa, está falando como que trabalho ou que você escreveu, qualquer alguém que anda na rua pode pegar aquele livro e ler e não entende um bocadinho dela, e que tem que ser uma coisa técnico, tem que ser uma coisa para tudo que a gente lê para entender. Ninguém que entende na se íntegra, e não entende pedaço dela. Mas toda, não políticos, está firma para fazer uma palestra para guintes que tem com eles. É na papel, para outro guintes que está presente na palestra. E principalmente na comunidade, né, no geral, que tem aqui capacidade de encaixe, né, de se ver tudo. Então tem que ser para bem comum e tem que ser numa linguagem claro, não é?
quanto menos complicações, melhor. Quanto mais vou conseguir a audiência também, porque está adaptar linguagem, comunicação e mais que não está papel, que o outro está entendendo, né? Então tem que ser algo bastante assertivo, não é? E para ser assertivo e tem que ser que comunicação que tem que ser positivo, inteligente, para levar que alguém à ação, né? Agora, se a mim entende ou entende menos, não faz errado, não justifica. Por isso, como a comunicação é chave. O grande empresário americano, né, Warren Buffett, está falando com 50%, uma boa comunicação pode levar lucro de uma empresa até 50%, né? Porque através de comunicação, quando está dá a conhecer não, objetivos institucionais. Falando naquilo, através de comunicação que está capacita, através de comunicação que está motiva, eventualmente, né? Através de comunicação que está a dar a conhecer, seja ela verbal ou não verbal, tendo em conta que não verbal e tendo mais expressão não verbal que está papeado, né? Por ser só olhar, gesto, maneira que está cruzar mãos, sorriso ou não sorriso, tudo isso está conta. Então, a comunicação é muito importante. A única maneira para poder comunicar de forma assertiva e para conseguir cabeça direito, se com bom, nem momento ali, adama na firme porque adama mais que a situação. Então, que ela tem que baixar a energia para poder entender que acompanhar. O problema principal é falta de comunicação eficaz, porque não está papiação, não pensa como o outro entende, mas não está bem a fundo. E tem vários aspectos, comunicação é uma coisa que dá pano para manga, que tudo, instituição devia ter um plano de comunicação eficaz, porque se entende, não pensa como Karim está não contra-me, então eu como uma palavra que afinal só com empregar o direito e cuidado, infelizmente, o maior problema de pecador é falta de entendimento. Você está no papel, mesmo conversa, de ponto diferente, vou concordar com outro, mas vou entender outro. Vou entender, pois não tem uma questão de ego, né? Assim como eu não pude falar ego na crioulo, se é assim próprio. Em caso que a melhor palavra na crioulo, mas se temos, talvez na coisa mais próxima é ser temos. Não temos alguém olha como nhara, mas em vez de falar desculpa, ele falou, se falou desculpa, a pensa como ele é cabalinada. Então, automaticamente está apanha e está fala como em inglês fala, está double up. Exato. Está aumenta. Está aumentar. Em vez de riba atrás, e fala, Juve, a minha área, para riba atrás, me pede por não. Não tem que burir, não pode olhar para o que está certo. Não tem cultura de falar com a pera riba atrás. E aquilo agora é muito mau, então não tem que, porque é questão, não tem percepções que não está válida, né? Então é importante quando baixa no egos, não coisas não falam bom, bem, se Karim não falaria maneira, Sônia não falaria maneira, bem, a mim só que para não insistir numa coisa não determinada reunião que até e por isso era algo que não decidi vida de manga guintes, pela minha teimosia, minha insistência, não continua batendo aqui tecla que não vai dar errado para muitas vidas. Então é importante muitas vezes para não acionar questão de priorizar, não é? O coletivo, para que ser só na agenda pessoal, porque nós não temos agenda pessoal, tio. Não tem. Infelizmente, sim. E na pera como a Clarity Fodi, na conseguir ajudar tio em termos de tipo de coisa para via como tudo nas instituições novas. Instituição nova precisa de caráter, precisa de trabalho de equipe, precisa de selecionar pecadores certos para cuidar. A mim que tem que gostar de Adamo para trabalhar cada um, tem que saber como é que tem que lidar cada um para não trabalhar junto, para não ter que resultado. Para ver final do dia, empresa e resultado.
É verdade. Aquela Trabalho e tipo resultado, união, não que não está unido. contado, não. Não, que não te diz que isso aquilo é tudo, Karim. Engata pensa como um bom Karim tem aqui características todas que não vai dar para que resultado de missão, visão de que empresa ou de que instituição. Então diz que como é que acerca de Karim, que acerca da Adama e acerca de todo. Se a nós tudo não pensa aquilo, nunca não canaba todo um outro como sendo ameaça. Né? Todo alguém não está na mesma coisa, não, agora não vai sentar de um bem carinho, mas a mim agora me estive a fazer que coisa. Mas se a mim já não está fácil, carinho já não é fácil, então não cara bem na noite, então não para Nós alguém juntamos. que ouvir, né? Porque a mim Exatamente, está exatamente. muito lá atrás, e cana bem, mas de carinho está aí, então não tem que vai juntar, mão, não faça coisa, porque é para mim, né? E para Esse é um bem problema comum, sério, um problema né? sério que não tem, né? Está tendo problema sério. É, Pensa, na sociedade que está preparado como para nosso enfrentar esse tipo de exemplo para coisas. continuar, né? Para continuar para poder bem mais guintes ainda para perceber como se não junta e mata maior e powerful, impactante de que a Ah, noção claro, claro. não está bem, né? Mas juntos Um pecador só é que é pecador. Aquela que manda garante só fala como não. que se alguém má botar é pecador e má botar é tudo. E a mim agora não está sentindo que fortuna, né? Mas não A mim sei. está sentindo afortunado, porque sinceramente subindo, está mesmo de braços abertos. Tu está a falar, Exato, exato. eu tenho que ter cuidado que isso, cuidado que outro, come on. Para mim, sinceramente, acho que quanto mais não puder, e depois cada vez mais, Karim, só para terem noção, até uns anos atrás, as minhas referências profissionais eram sempre pessoas de Portugal, pessoas de Angola, nunca tenho referências de Guiné-Bissau. Ainda que me em volta, né? De 2 anos para trás, tenho conhecido cada profissional de tirar o chapéu. O que para o que me existe. Assim existe, então, cada vez Exato. que estou em contato de a Guiné-Bissau de mim, é uma alegria tão grande, olha como no tio, não fazer coisas assim, powerful, depois não unir aquilo, ainda dá um boom tão grande, que é impossível para falar como ela continuar da mesma maneira, Não, seja quem claro que tiver, sim. né? Claro que sim. A Então, mim também, parabéns por isso, a mim também que tem noção mesmo dessa. né? E é programa que não fazer, que não te se encontro com pecadores uma boa. Muito bem, Sumaba Nema Freire, sumaba Sônia muito e bem. suma outros pecadores O que não tio, passam ali. yeah. O A mim não Teneguinte mandou uns quantos manga dele. listas aqui que não consiga, Exato, o porque acho Teneguinte manga dele, o Gatsina que aprendeu com a Kunsa, não né? consa, né? O E, teletrabalho tipo pela frente. exatamente. Mas eu não tenho problema que falta de referência na nossa sociedade. Que é incrível. Para tipo de pecadores que não trabalham, que não fazem trabalho, que não fazem. Não acredito, não vê falta que não tem, né? Yeah, mas Não por que acredito, né? será? Para ver, não, outros não está segundo, não está Yeah. em Nota barra o segunda, companheiro, é o quê? nota segunda para Bia como infelizmente na sociedade é muito problemático e muito confrontoso Uhum. para Bobo conseguir integrar na coco bustanel para conseguir ser o melhor pecador que pode ser na Uhum. profissão, você tem que afastar da sociedade guinense. É Que é que chato isso. pior coisa. Você tem que afastar da sociedade ou vai adaptar em outra sociedade para Foi poder por dar progredir. certo. Não, mas E triste, e triste. e E depois, polêmico, que é que não fala gogos, mas não acha como uhum. a nós também, se nós estamos na Jumba e não refletir, é importante não papel alguns temas que se podem ser mais sensíveis, mas o Toya, epá, bem Angola, né, teve que oportunidade de estudo, nem momento, apoio um profissional de referência, na tudo canto, até na grandes potências, né, de Inglaterra e tudo, mas o bem terra gogos, para bem tentar trabalhar, fazer algum curso, ou Karim, o cara recebido de que maneira que Ah, boas não. estratégias. É que não falamos porque na prova. Não me fazer questão com Então bem para pronto, Guiné-Bissau. é complicado, mas não pode desistir de Exato, tudo, exato. não vai, né? Não, não. Não me fazer questão com bem para Guiné-Bissau. Como nunca pude ficar para fora, é mais um quadro que não perdi. Ok. E ter nem trabalho. E ter sabe trabalho na segunda maior empresa do mundo, Rio Tinto, em termos de Hum, minerais. certo. Bem para Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, ninguém está limpa, chama mami, batendo valor.
Então, falei eles, Usa bom, Guiné, o Inan tá exatamente. então. Falei eles, olha, então, se mami cabale para riba com bale, né? Vai continuar a trabalhar. Então, assim que riba fala. Mas que não fala sempre. E Guiné-Bissau é capa tudo nós, Não, infelizmente. E de nós tudo, mas é capa tudo nós. é verdade. Ok? Essa é a grande diferença. Não é fácil. Guiné-Bissau é de tudo filho com descendente guinense, mas é capa tudo guinense. Fica tudo profissionais guinenses que não conseguem trabalhar na Guiné-Bissau. Não, Para pode trabalhar na Guiné-Bissau, a boa profissional precisa de certo tipo de ambiente é para verdade. trabalhar não. E Guiné-Bissau que tem ambiente de trabalho para ser profissional, na minha opinião. Não Que tem. ambiente tem que é criado, ou que criado, por nós já pecadores que ao assim que me existe. E que só filho de Guiné, mas descendente de guinense, que tem que ser papai, ser mãe, ou ser dona, ser guinense. Porque está ali na fazer trabalho com o que está fiando próprio. É verdade. Mas nem são daquelas que por pensar na Guiné-Bissau. Mas Dia que chega no aeroporto, eu estava subir com no aeroporto, alguém está fazendo subir com a boica de lá. a Bacarela e guerra é uma coisa muito difícil, não é? E por isso que mandei cá tudo que tem que ter coragem para depois ribar normalmente. Mas em outros países o que eu aquilo é misto ser diáspora, suma tudo, né? Para vai continuar porque não, mas a não alguém tem sei. o papel de Ruanda, é uma referência. Primeira coisa que Ruanda fazer contra a estabilização, esse caminho de anda, é mandar tudo quadros que deve ser país para riba. Exato. Mas a nossa assim brutalmente para o programa para aquele riba, tudo era enquadrado. A outra Ruanda, se olha Ruanda, o cara fica como aquele país que está nem documento. É verdade. Acho que Não não tem chega lá, tudo, mas não iniciativas, né, que não tem, né? Não pensa, não vai devagarinho, não chega lá, se Deus quiser. Mas não, certeza, não chega. A mim está falando sempre, não pode esperar Estado, Guiné, para fazer alguma coisa. 47 anos passa, não colhe nada. Não pode esperar 100 anos para não haver mudança. A nossa população que tem que tomar lugar de Estado, não empreende, não cria empresa, não cria projetos, não vai, não resgata Guiné. Estado também seguindo o passo. É verdade. Pensei que ele acaba cada vez mais não ter união enquanto profissionais e não faz toda a diferença, porque se não acolhem outro como concorrentes, pelo contrário, aliados, não há ter força, porque não é que não tem em comum. E a nós tudo que não tem em comum, e é que no Guiné-Bissau, pátria amada, um país sábio de estar, não é? Que um dia fácil de construir, um tamanho de um país pequenino. Eu sei que é preciso, tio, para não chegar na Guiné dos nossos sonhos, né? Mas acho que nós estamos no caminho certo e é agradecer esse tipo de iniciativas e que venham mais mentes assim, não é? Podemos avançar. A mim que não agradeceu para a disponibilidade, por falta de tempo, já coisa lá. Não, foi um prazer. Esse foi de conversas mais agradáveis que espero como realmente não pode tocar alguma vida ou meio vida e não faz diferença. Então, parabéns, acabou de desistir, não está ali de lado também, apoiando tudo, porque é um projeto louvável e acho que não tem tudo para dar certo. Obrigado, Adama. E sou mesmo grato e na pera como não consegui tocar, não toca aqui vidas que não me se toca que inspira que guintes que precisa de mensagem. E fazer que meninos que se na Bissau, que se na banca, que sonha, se vê como e tem Adama. E tem pecadores, uma Adama de fora para fazer trabalho direito. A mim também por sonha para ser um Adama um dia. Ou para ser um melhor que Adama. Então, não chega lá. Pensa como aquela que é importante. Muito obrigado, Adama. Obrigado, amigo. Olá. Você gosta de vir com o cabelo? Jove, não tem a manga dela. Calcali base, para gostar na página. E eu, enquanto não faço, de favor, subscreve. Passe em carabias que não manda vídeo para notificar. E não mandou mensagem no telefone quando por seguindo. Ok? Mas se não tem vídeo manga dela, de favor, passe a informação para os colegas, para os amigos, para os companheiros, para os manjuas, para via como calita cabinha. Tudo sexta-feira, a partir de 9 horas, não está junto com você.
Bem-vindo à Calítica.